Você já ouviu aquela história de que quando a lua cheia brilha no céu, algo misterioso se transforma nas sombras da noite? Sim, eu estou falando do lobisomem. Mas será que ele é apenas um mito? Ou há algo mais profundo por trás dessa lenda? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nas origens dessa figura que assusta e fascina gerações. Prepare-se para desvendar tudo o que você pensou que sabia sobre os lobisomens. E se você acha que já ouviu tudo, fica aí, porque o final vai te surpreender. Vamos nessa! Para entender o lobisomem, a gente tem que voltar muito no tempo. Estamos falando de uma criatura que atravessou fronteiras, culturas e mitologias. Acredite ou não, a figura do lobisomem tem raízes lá no fundo da antiguidade, no período dos gregos e romanos. Nas terras de Roma antiga já existiam histórias sobre homens que se transformavam em lobos para caçar e lutar. Os romanos tinham uma ligação muito forte com mitologias que envolviam animais. E adivinhe, o lobo sempre esteve no topo da cadeia alimentar simbólica. Na Grécia, um dos mitos mais famosos é o de Licaão, o rei que, após desafiar Zeus, foi transformado em lobo como punição. Esse mito tem sido a base para muitas histórias de transformação e vingança ligadas à figura do lobisomem. Só que a transformação não era necessariamente uma questão de você vir um monstro, mas sim o homem entrando em sintonia com uma força primitiva, uma conexão com o lobo, que é o verdadeiro símbolo de liberdade e poder na natureza. Mas se a gente continuar cavando, vamos ver que os lobisomens não são uma invenção da Grécia ou Roma, no mundo todo. Diferentes culturas tinham suas próprias versões desse ser, dos mitos nórdicos até os contos medievais da Europa. O lobo, como criatura de poder, sempre foi visto com uma mistura de respeito e medo. Será que a origem do lobisomem é só uma história de vingança divina? Ou há algo mais por trás dessa lenda? Agora, se você acha que as lendas do lobisomem ficaram no passado, pense novamente. A Idade Média trouxe uma transformação na forma como as histórias de lobisomens eram contadas. Em um tempo em que as crenças supersticiosas dominavam as mentes das pessoas, a ideia de homens se transformando em lobos ganhou força. E isso teve muito a ver com a luta da sociedade contra o que era visto como mal. Aqui, os lobisomens eram mais do que apenas criaturas míticas. Eles eram símbolos de algo muito mais profundo e ameaçador. Ao longo da Idade Média, os lobisomens passaram a ser relacionados com a bruxaria e as práticas sombrias. Naquela época, as pessoas acreditavam que seres humanos poderiam fazer pactos com o diabo e se transformar em lobos como forma de cometer atrocidades sem serem identificados. E aí, meu amigo, surgem as famosas caças às bruxas, onde muitos inocentes eram acusados de serem lobisomens, ou de praticar feitiçarias com a ajuda de criaturas sobrenaturais. Mas como a figura do lobisomem também era ligada a uma perda de controle, de transformação e de uma natureza selvagem, também se tornou uma metáfora para as pressões sociais da época. Então, mesmo sem saber que essa lenda estava ajudando as pessoas a lidar com seus próprios medos, menos com suas frustrações e, principalmente, com o medo do desconhecido. Interessante, não é? Mas se a gente pensar bem, o que torna essa história ainda mais intrigante são as crenças populares que acompanharam a lenda do lobisomem. Alguns dizem que os lobisomens sempre estiveram entre nós. De acordo com algumas lendas, basta ser o sétimo filho de um sétimo filho para se tornar um lobisomem menos claro, porque um sétimo filho tem esse poder mágico, né? E essa é só uma das várias crenças que, com o tempo, acabaram misturando religião, superstição e até a medicina. Em algumas partes do mundo, o lobisomem é visto mais como uma maldição do que como uma criatura maligna. Por exemplo, na Europa, a lenda diz que alguém só se tornaria um lobisomem se fosse mordido ou atacado por um. E, é claro, essa teoria se espalhou com os chamados lobisomens da vida real. Existem histórias, até hoje, de pessoas que juram ter sido atacadas por lobisomens
E, pasmem, até de pessoas que foram acusadas de serem lobisomens e foram condenadas à morte. Isso sem contar a ideia do lobisomem como um reflexo de doenças raras que causam crescimento excessivo de pelos. Imagina só, alguém com hipertricose, também chamada de síndrome do homem-lobo, vivendo no meio dessas superstições, ou, pioriquiu, em algumas comunidades, isso levava as pessoas a temerem por suas vidas. A realidade e o mito se misturavam de uma maneira assustadora. É claro que, se você pensa em lobisomens hoje em dia, sua mente provavelmente vai direto para o cinema e a cultura pop. O lobisomem passou de uma criatura sombria e temida para um ícone do entretenimento. Filmes como O Lobisomem de 1941, onde a lenda se materializa em um monstro de maquiagem brilhante, deram uma nova vida à criatura. Mas é interessante como, com o passar dos anos, o lobisomem evoluiu. De vilão aterrorizante, ele passou a ser visto como uma figura mais complexa, menos com sentimentos, dilemas e até uma moralidade questionável. Filmes como Crepúsculo trouxeram os lobisomens para uma nova geração, humanizando ainda mais essa figura. E, se você parar para pensar, isso não é só um reflexo de como as histórias evoluem, mas também de como nós, como sociedade, começamos a ver esses monstros, não mais como pura maldade, mas como uma luta interna, uma transformação difícil de controlar. E aí, o que você acha? O lobisomem é apenas um mito criado pelas sombras do medo, ou existe algo mais por trás dessa lenda? Afinal, como dizem, a verdade é mais estranha do que a ficção. E quem sabe um dia você não encontre um lobisomem de verdade por aí, só esperando a lua cheia para revelar seu verdadeiro eu. Cará! Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e contar nos comentários o que você acha dessa lenda menos. E quem sabe, você não compartilha uma história que seus avós contaram sobre um lobisomem na sua cidade? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a noite guarda muitos mistérios. Fique atento.